vamos lá. Continuando esse tema, irmãos, da Trindade, eu já adianto para vocês que a compreensão total dele nós não teremos. E por que nós não teremos? Porque a Trindade é algo que foge à nossa capacidade de entendimento na sua totalidade. E por que foge? Porque nós não temos, irmãos, nenhum parâmetro em termos de pessoa, de ser racional, que é parecido com a ideia de Trindade. Então essa aula é muito importante para todos nós, exatamente para vocês entenderem aí essa questão da Trindade, como que ela funciona. Mas pode ser que fique alguma dúvida em algumas questões, e aí não é que essas dúvidas que vão ficar, elas são dúvidas por falta da teologia explicar. São dúvidas que podem ficar, que a nossa razão não consegue entendê-la na sua plenitude. Então ninguém, o mais sábio, não consegue explicar a Trindade na sua totalidade. O que nós fazemos é buscar entender a Trindade até o ponto que nos é possível. Tá? Então vamos lá. A partir desse capítulo, faremos uma análise da doutrina da Trindade, como já havia pontuado na disciplina de Teontologia, que é a doutrina sobre Deus, né, lá do volume 1, subtópico 312. Esse tema seria tratado aqui, não na disciplina onde estudamos a natureza de Deus e seus atributos. Essa decisão está fundamentada na seguinte questão, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, que nós poderíamos estudar a Trindade lá na matéria de Teontologia, porque a Trindade, ela é uma matéria que está dentro da Teontologia. Então, quando você estuda Deus, você, de certa forma, vai falar do Deus Trino. Só que por que eu não concordo em falar da Trindade com vocês na matéria de Teontologia? Porque a sequência da grade é Teontologia, doutrina sobre Deus, Cristologia, doutrina sobre Cristo, e Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. A minha lógica que eu coloco aqui é, na minha caminhada pedagógica, eu tenho percebido a dificuldade enfrentada por muitos para entender minimamente a doutrina da Trindade. Acredito ser manifesta essa dificuldade simplesmente pelo fato de não compreenderem separadamente as questões acerca da natureza de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Então, irmãos, neste caso, eu propus aqui para nós da FATEBER estudarmos aí cada uma dessas pessoas separadamente e aí depois nós finalizamos com o estudo da Trindade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Já estudamos a Teontologia, a doutrina de Deus, a Cristologia, finalizamos aí pelo menos a linha geral sobre o Espírito Santo, e agora nós estamos dando para vocês aí uma aula, ou aulas. Pode ser que o que aconteça é assim, nós vamos ter essa aula, eu não sei se eu consigo falar sobre a Trindade de forma que venha a ter uma compreensão boa por parte de vocês. Então, se eu não conseguir finalizar nesta aula, que eu acredito que é difícil, nós vamos deixar para a aula de dezembro, tá? Como eu falei para vocês, as 2 semanas de dezembro, e nós acrescentamos mais umas ou 2 aulas, ou quantas aulas aí forem necessárias para esse estudo da Trindade. Então, vamos lá. A palavra Trindade tem origem no latim trintas, que significa 3 unidades ou 3 em 1. Essa palavra foi usada pelos primeiros teólogos cristãos que escreviam em latim para descrever a doutrina da unidade de Deus em 3 pessoas distintas. Então aqui, irmãos, o segredinho aí para vocês começarem a entender bem essa doutrina da Trindade é já separar essa questão da pessoalidade. Então, Deus é uma pessoa no sentido de pensar, sentir e agir? Deus é. O Pedro, ele assistiu um debate que alguém falava que nós não podemos nem usar esse termo pessoa. Eu já expliquei aí algumas vezes. Tá bom, nós usamos aí pessoas para situar ou para colocar Deus
como um ser que pensa, que sente e que age. Mas nós podemos colocar aqui, para descrever a doutrina da unidade de Deus, em 3 entes. No lugar de pessoa, substitua por ente, que é um termo que vai designar, que vai indicar o quê? Um ser. Então, a gente pode colocar aqui também 3 seres distintos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um argumento aí de 3, que não pode se usar 3 pessoas, aliás, que não pode usar o termo aí pessoa, é um argumento muito fraquinho, é só substituir o termo. Quem é e cunhou, ou seja, quem deu esse termo Trindade? O termo Trinitas ou Trindade foi cunhado pelo teólogo Tertuliano no início do século III depois de Cristo para explicar a natureza triuna de Deus. Então, irmãos, vejam que essa tradição da Trindade não é uma questão nova, é uma questão antiga, que já se debruçaram sobre esse tema, estudaram profundamente, foi motivo de debate lá no começo da igreja. Então, Deus dotou homens, que são chamados aí os pais da igreja, com uma sabedoria muito grande, e foram iluminados para que pudessem entender verdadeiramente a Trindade. Na sua totalidade, não, nós não conseguimos, mas isso não é por falha da Bíblia ou por alguma falha da revelação divina. É que a nossa capacidade de entender, ela está limitada, porque nós não conseguimos ter, ou não temos um paralelo aqui na Terra para comparar. Então é como se eu perguntasse para vocês, a Bíblia fala sobre a vida após a morte, sim ou não? Sim. Irmãos, vocês estão aí? Sim, né, Felipe? Pastor Paulo, irmão Viviane, Tiago, Narciso, estão ouvindo bem? Sim. Tá, ótimo. Então vamos lá. Está ouvindo, né? A Bíblia fala para nós sobre a vida após a morte. Mas nós, por mais que a Bíblia fala sobre a vida após a morte, nós conseguimos entendê-la na sua totalidade? Não tem como, nós temos uma ideia. A Bíblia fala que nós teremos um novo corpo. Agora, nós conseguimos entender na sua totalidade como é esse novo corpo? Não. A vida após a morte, a Bíblia fala sobre isso? Paz. Não tem problema, irmãos. Nós lemos em Mateus, o capítulo 3, a partir do verso 13, do 13 ao 17, tá? Mateus capítulo 3, do 13 ao 17. Então vamos lá. A Bíblia amém. A Bíblia não fala para nós dos detalhes. A Bíblia dá uma ideia e a partir dessa ideia nós conhecemos. Até onde a Bíblia fala, como a Trindade não é diferente. Nós vamos entender a Trindade até onde a nossa capacidade nos faz entender. Agora, o problema, irmãos, da questão da Trindade é que as pessoas não estudam e não conseguem entender, pelo menos até o ponto em que a Bíblia fala para nós. E aí as pessoas vão começar a falar coisas que beira o que nós podemos nomear como um ensinamento que já foi combatido lá no Concílio de Nicéia. Então, às vezes, as pessoas, né, os crentes vão usar alguns exemplos, e esses exemplos vão exatamente cair no pensamento das heresias lá do 3º século. Eles estão simplesmente replicando esses pensamentos. Aí vocês vão entender aqui, nós vamos explicar, para os alunos que não tiveram deontologia e cristologia, fica um pouco mais difícil, tá? Porque não tiveram ali as bases, então a gente vai, de alguma forma, suprir, ou tentar suprir, explicando aí para vocês, tá? Agora, quem já estudou cristologia e deontologia, fica mais fácil, tá? A palavra Trinitas foi posteriormente adotada pelos teólogos de língua grega, que usavam o termo tríados para descrever a mesma doutrina. Em ambas as línguas, o termo se referia à ideia de que Deus é uma unidade composta por 3 pessoas distintas. Então aqui, irmãos, uma unidade composta por 3 pessoas distintas. Deixa eu já colocar algo para vocês aqui, para gente
O título aí. Trindade. Está na página 92, Marrose. Deve estar aí umas 4 páginas a mais. Deve estar por volta da página 95, 96 aí, tá? 96, pastor. 96, né? Aí, tá vendo? A gente já está calculando aí certinho, depois que vocês deram um toque aí, tá? Então, vamos lá, irmãos. Se vocês na igreja perguntar o que para alguém explicar para vocês a Trindade, irmãos, dificilmente vocês vão encontrar alguém que consiga explicar para você a Trindade sem que essa pessoa cometa aí alguns erros relacionados às primeiras heresias aí da igreja lá do primeiro século, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que entender é isso aqui, ó, uma unidade. Por isso que eu sempre falei para vocês aí, quando a gente tocava nesse termo, Trindade, que nós não falamos 3 deuses. Nós falamos Deus, que em essência são 3 pessoas. Então vamos lá. Na Trindade, irmãos, ela foge da lógica matemática. Tá? E por que ela foge da lógica matemática? Porque quando nós falamos aí da Trindade, não dá para você atribuir alguns conceitos racionais. Por isso que eu disse que é muito difícil, às vezes, você entender a Trindade. Porque você vai tentar puxar a ideia da Trindade para a razão, certo? E a nossa razão não vai conseguir compreender de forma plena, porque ela vai se chocar com a nossa razão. Então vamos lá. Vamos pegar algo que é extremamente racional. 1 mais 1 mais 1 é igual a quanto? 3. 3. Certo? Então tá óbvio aqui, ó. Continha aí, Felipe é bom de matemática, nem titubeou aí para falar. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Só que quando nós pensamos em Trindade, irmãos, a coisa muda um pouquinho de figura. Na ideia de Trindade, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Tá? Você tem aqui uma unidade composta e na somatória, na verdade, não dá 3 em termos de divindade. Tá? Eu estou falando aqui em termos de divindade, não em termos de pessoa. Então vamos lá. A ideia de Deus aqui, por isso que nós não falamos 3 deuses. Porque aqui nós estamos falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em termos de unidade, eles são um Deus só. Por isso que Jesus, ele diz, quem vê o Pai, vê a mim. Aí e ele mesmo fala, né? Porque eu e o Pai somos um. Lembra lá da passagem? Ou quer que eu mostre? Sim, pastor. Nós lembramos. Vocês lembram, né? Eu e o Pai. Quantas pessoas tem ali? Eu e o Pai. 2 pessoas. Jesus e o Pai. Só que ele mesmo fala, e ele e o Pai é uma só pessoa. Em quê? Em termos de unidade. Então, jamais vocês pensam em termos de divindade, vocês trabalham com a ideia de 3 deuses. Mas sim, um Deus que subdivide em 3 pessoas. Então, a Trindade, vocês têm que inverter a lógica da matemática. Vocês têm que pensar primeiro no resultado, um Deus subsistente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, são 3 pessoas e um só Deus. Um Deus em 3 pessoas. Para facilitar ainda a mente de vocês. Se vocês entrarem no tema Trindade com a igreja, os irmãos, e falar, olha, que Deus é um só, e começar com esse argumento, e perguntar para eles, quantas pessoas nós veremos lá no céu, pessoas divinas? Eles vão falar um só. Porque eles não conseguem dividir essa ideia da divindade, da essência divina, para a pessoalidade. Quantas pessoas nós estudamos aqui no nível básico? Nós estudamos 3 pessoas. Pai, teontologia, Filho, cristologia e Espírito Santo, pneumatologia. Então vamos voltar lá para o texto que nós lemos aí.
Quantas pessoas, irmãos, aparecem aqui nessa passagem? Digam para mim, de Mateus 13, Mateus 3, do 13 ao 17. Quantas pessoas? Digam para mim, por gentileza. 3. 3. 3. Alguma 3. dúvida aí, os outros alunos? Não. Não, né? Então vamos lá. Nós temos aqui Jesus. Nós temos o Espírito de Deus descendo como semelhante a uma pomba. E por que o Espírito Santo ele teve ali que tomar a forma corpórea de uma pomba? Para que as pessoas vissem. Porque eles ouviram a voz de Deus, dos céus. Eles viam Jesus. E eu pergunto para vocês, como que eles veriam o Espírito Santo? Então aí, o Espírito Santo, para se tornar visível, tomou a forma corpórea de uma pomba. Aí foi ali revelados a eles que aquela pomba, na verdade, era o Espírito Santo descendo e vindo sobre ele. Simbolizando que a partir dali, irmãos, o Espírito Santo, ele ia iniciar, capacitar a Jesus para o seu ministério. Até aqui, alguma dúvida? Não. Sobre as 3 pessoas? Não. Então, até aí tá fácil, tá? Quando a gente explica, irmãos, essa questão da Trindade, eu passei pelo menos um mês, quando eu digo um mês, horas de todos os dias, de segunda a domingo, tirando horas para estudar essa questão específica da Trindade, fora o estudo geral que a gente tem, né, no próprio seminário, nas aulas que a gente dá. Mas eu falei, não, eu quero entender a fundo. E aí eu cheguei, né, a até fazer um esboço de um material sobre a Trindade. Eu fui ler as obras do Agostinho, que foi um dos que mais sistematizou essa questão da Trindade. Ele escreveu especificadamente aí, uma das suas obras dedicou ao estudo da Trindade. Então, da forma que eu estou explicando aqui para vocês, eu estou pegando algo que é complexo e estou aqui dando mastigadinho. Vocês vão ver, e quando nós chegarmos aí ao final dos exemplos, que vocês não podem utilizar para denominar a Trindade, e são os exemplos mais usados na igreja. Vocês vão ver que vocês não podem usar esse exemplo, porque esse exemplo, os exemplos que se usa, se choca com essa ideia aqui. Tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho agora, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa relacionada, irmãos, aqui à essência, tá? Porque se eu não tiver colocado, eu vou ter que explicar um pouquinho, porque eu falo muito de essência, aqui ó, essência da Trindade. Eu vou antecipar, vou inverter a lógica aqui, tá? Quando falamos da doutrina da Trindade, falamos de algo muito além da nossa real compreensão, que eu disse para vocês. Somente na eternidade será a nós revelado plenamente esse grandioso mistério. Portanto, devido à sua grande complexidade, devemos tomar o máximo de cuidado ao tentar explicar minimamente essa doutrina. Alguns conceitos filosóficos nos ajudam nessa tarefa, como, por exemplo, o conceito de essência. Eu vou explicar para vocês essa ideia de essência de uma forma bem básica. Para os alunos que já tiveram aulas aí de teontologia e cristologia, na aula de teontologia, eu trabalhei praticamente uma aula explicando sobre essa questão da essência. Para os outros alunos, eu vou dar uma geral e explicar de forma bem simples o que é essência. Quando nós falamos, irmãos, de ser humano, quando nós falamos de animal, quando nós falamos de planta, quando nós falamos dos seres angelicais, quando nós falamos dos seres divinos, que aqui é o Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um desses seres, eles têm uma coisa que nós chamamos essência. E traduzindo esta palavra essência, que é um termo da filosofia, e ele ajuda bastante você a compreender a ideia de Trindade e a explicá-la de uma forma correta, essência é aquilo que você é e não pode ser de outra forma. Ah, pastor, mas o senhor complicou muito aí. Eu vou repetir. Essência é aquilo que um ser é e não pode ser de outra forma. Vamos traduzir esse conceito filosófico em ideias simples para vocês. Qual que é a diferença de uma caneta para
uma mesa. Alguém pode explicar para mim? A diferença básica é o que está na mente de vocês mesmo, não tem pegadinha nenhuma. Me falem a diferença de uma mesa e de uma caneta. Material. Então vamos lá. Tiago falou aqui. Como que é, Tiago? Material. Material. Então, primeira coisa. A caneta é feita de plástico. Presta atenção, Tiago, no que você falou. A caneta é feita de plástico. E a mesa é feita do quê? Madeira. Madeira. Essa não é uma boa definição para separar a mesa da caneta, porque nós temos caneta de plástico, mas nós temos mesa de plástico também. Inclusive, eu estou usando uma delas aqui na frente de vocês. É uma mesa de plástico. Então, quando você fala de essência, você tem que utilizar o pensamento que vai definir aquele objeto, aquele ser, e vai dar para ele a característica que serve somente para ele, que faz com que ele se diferencie de todos os outros seres, tá? O Pedro falou aí de escrever, como que é, Pedro? Pode repetir para mim? Isso, pastor, escrever. Isso, que a caneta é para escrever. E a mesa, não. Você já começou a fazer uma pequena diferença. Só que ainda você não está conseguindo ampliar, ou não está conseguindo diferenciar a ideia de caneta e de mesa de forma plena. Porque eu pergunto para vocês, o lápis, ele é feito de plástico? Não. Ele é feito de madeira, certo? Então, plástico, o lápis, é feito de madeira, a caneta é feita de plástico, porém, tanto a caneta de plástico como o lápis de madeira serve para escrever. Então, na definição que o Pedro deu, a caneta, tal qual o lápis, serve para escrever. Agora, se eu perguntar para o Pedro, Pedro, o que diferencia o lápis da caneta? O lápis é feito de madeira e escreve. A caneta é feita de plástico e escreve. Mas como que eu faço para dizer e para falar, esta é a caneta e este é o lápis? Se os dois servem para escrever. Eu não estou falando visualmente. Eu estou falando aí de forma abstrata, na mente de vocês. Como que você diferencia? O grafite já começa a diferenciar. Porque o grafite, só o lápis vai ter. A caneta já não vai ter. Então aí você começa a diferenciar a essência da caneta e a essência do lápis. Por isso que na definição eu disse que essência é aquilo que um ente, um ser é e não pode ser de outra forma. Então, uma caneta nunca vai poder ser lápis. E um lápis nunca vai poder ser caneta. Porque cada um deles tem a sua essência. Essa explicação que eu estou dando para vocês aqui, de forma básica, serve para todas as coisas existentes no mundo. O que diferencia uma planta de um animal? Pode falar para mim. Qualquer planta e qualquer animal. O que diferencia um do outro? Basicamente. Sobrepuseram aí. Vai lá, Felipe. No caso, o animal anda, né? O animal também, às vezes, ele pensa também, quando ele vai atacar algum outro animal. Agora a planta não. Isso. Então você tem aí, o Felipe está fazendo uma diferenciação. Que somente os animais têm em relação à planta, que é o quê? A planta, apesar de ser um ser vivo, no entanto, ela não está no mesmo nível dos animais. Qual que é a diferença do animal para o ser humano? O Felipe, ele falou que o animal, de certa forma, pensa, né? Claro, esse pensamento, ele até explicou, para atacar. Ele tem ali um instinto, ele tem estratégias, então o animal pensa e ele é diferente da planta. Agora, nós, tal qual o animal, pensamos. Só que nós pensamos de forma racional. O animal pensa de forma instintiva. Qual que é a nossa diferença para os anjos? Os anjos têm as suas características que fazem deles seres angelicais. E nós temos as nossas características que faz de nós seres humanos. Então, irmãos, é difícil você fazer com que haja, né, um pensamento assim. Um anjo jamais vai poder ser homem e o homem jamais vai poder ser anjo. Porque cada um tem a sua essência.
Tá difícil, irmãos, aí entender essa ideia de essência? Isso é muito mais complexo, tá? Mas eu estou tentando facilitar o máximo que eu posso aqui para vocês entenderem, para nós trabalharmos essa ideia de essência lá na Trindade. Deu para entender? Mais ou Sim, menos? sim. Sim. Deu, né? Então, usem essa ideia de essência quando vocês forem falar de Trindade. Porque fica mais fácil vocês trabalharem essa ideia de pessoas no mesmo Deus. Visto que vocês entenderam aí o termo Trindade, vamos trabalhar novamente naquela ideia das 3 pessoas, tá? E uma divindade. Então, conforme o exemplo que eu dei aqui para vocês, que 1 mais 1 mais 1 na matemática é igual a 3, mas na Trindade não. Porque nós falamos aqui de uma pessoa que tem a mesma essência desta pessoa e que tem a mesma essência desta pessoa. Então, eu posso usar agora a seguinte definição, sem confundir vocês. Podemos dizer que em termos de humanidade, nós somos uma pessoa só? Presta atenção na pergunta. Em termos de humanidade, eu, Felipe, irmã Rose, Tiago, irmã Viviane, irmã Luciene, em termos de pessoas, eu não estou falando ser uma igual à outra, nós estamos falando de pessoas. Podemos falar que nós somos um só, em termos de pessoas, de seres humanos, sim ou não? Não. Sim, pastor. Sim. Sim, Matéria. Sim. sim. Então nós temos sim. Alma. Não entendi a pergunta, irmão. Nós Isso. somos alma, corpo, espírito, né? Em uma pessoa. Eu vou tentar aqui fazer a pergunta de forma um pouco diferente. Em termos de essência, irmãos, nós usamos até a expressão humanidade. Então, como seres humanos, nós podemos dizer que somos um só. E aí, eu vou até explicar, porque, de certa forma, pode confundir a cabeça de vocês. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O pastor Paulo, a irmã Luciene, a irmã Viviane, o Tiago, Pedro, todos vocês, têm as mesmas características que eu tenho em termos humanos. Todos vocês pensam? Sim. Sim. Todos vocês agem, todos vocês têm sentimentos, todos vocês nasceram da mesma forma, cresceram da mesma forma. Todos nós aqui passamos pelo mesmo processo enquanto pessoa. Eu não estou falando experiências, eu estou falando enquanto pessoas. Vocês foram gerados no ventre de uma mãe, nasceram um período aí, a média aí de 9 meses, foram cuidados, cresceram, passaram pela infância, a maioria aqui pela juventude, o Pedro está nesse processo. E aí nós vamos ver que o processo de humanidade foi o mesmo. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que nós somos uma só pessoa, no sentido de humanidade, de seres humanos, tá? Então, agora, vamos voltar lá. Pai, Filho e Espírito Santo, por que eles são a mesma, ou melhor, são uma unidade? Porque, irmãos, eles têm a mesma essência. Por isso que eles são um. Agora, qual é a diferença nossa, nesse exemplo que eu dei, em relação à Trindade? Que nós pensamos diferentes. Nós sentimos coisas diferentes. Nós temos fraquezas diferentes. Nós temos intelecto diferentes. Gostamos de coisas diferentes. Então, neste sentido, nós somos totalmente diferentes. Em termos de humanidades, em características humanas, somos iguais.
Mas em termos de experiências, nós somos totalmente diferentes um dos outros. Por isso que o provérbio diz, cada cabeça, uma sentença. Então nós não podemos dizer que nós temos a mesma essência, tá? Cada um de vocês são humanos, mas quando soma as experiências de cada um de vocês, vai dar um ser humano diferente do outro. Então, se eu pegar aqui a irmã Viviane, a irmã Luciene, a irmã Rose, são o quê? A parte Tá feminina. saindo muita voz. Para todos, irmãos, está acontecendo aí o problema de voz? Não, pra mim tá normal. Tá normal. Pra mim está normal. 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 Irmã Rose, então é probleminha no celular da senhora, tá? Pode aumentar aí o celular, talvez, ou sair e entrar de novo aí. Pode ser o probleminha aí. Então, irmãos, vamos lá. Na compreensão da essência, por isso que eu digo para vocês que trindade não é fácil, tá? Você tem que ter uns conceitos, assim, filosóficos, para você poder entender um pouco mais profundamente a trindade. Então, você precisa trabalhar, primeiro, essa ideia de essência. Então, cada um de nós, em termos de humanidade, na somatória, nós somos iguais. Agora, em termos de experiências, nós somos diferentes. Quando nós falamos da Trindade, nós falamos que eles são seres divinos e somente eles são divinos. O diabo é um ser divino? Não. No sentido correto da palavra? Sim. Ele é a criatura. Não, ele é, exatamente, ele é uma criatura. Ainda que a Bíblia, em 2 Coríntios 4,4, vai chamá-lo de Deus desse século, mas não é no sentido de que ele é uma divindade. É no sentido de que as pessoas o adoram como se ele fosse um Deus. É nesse sentido. Então, os únicos seres divinos que nós temos são quais? Falam para mim, seres divinos. São quais? Pai, Filho e Espírito Santo. Fechou. Então, Espírito Santo. Então, nós vemos aí que essas três pessoas, e unicamente essas três pessoas, podem ser chamadas de Deus. Por isso que não são deuses. Nós não temos três deuses. Nós temos um Deus que subsiste em três pessoas distintas. E por que, irmãos, que nós falamos que é um Deus e não três deuses? Vou pegar aqui, Tiago, vou pegar três pessoas aqui, eu, Tiago, sei lá, o Pedro aí, vai? Eu, Tiago e o Pedro. Tiago, nós somos seres humanos e o Pedro aí também, nascemos, temos as mesmas características no sentido de física, né? Eu não tenho quatro mãos, eu não tenho 4 olhos. Todos nós temos aí as mesmas características físicas, somos aí corpo, alma e espírito, conforme disse o presbítero Narciso. Então, eu não tenho diferença em relação ao Pedro. Pedro não é composto só de alma e espírito. O Tiago não é composto só de corpo. Então, nós somos iguais neste aspecto, no aspecto espiritual, biológico. Agora, vamos para outra parte. Eu, Pedro e Tiago, nós pensamos iguais? Não. 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 O Tiago, em algumas questões, ele vai pensar totalmente diferente de mim. O Pedro, em algumas questões, vai pensar totalmente diferente de mim. Então, nesse sentido, olha só, nós não somos uma unidade. E por que, nesse sentido, nós não somos uma unidade? Porque uma unidade, irmãos, unido, né? Esse sentido de unidade, tem que estar ali juntos, pensando, caminhando, unidos com um só propósito. O Tiago, ele tomará, e o Filipe e o Pedro tomará diferentes atitudes ao longo da vida deles, que não são as mesmas atitudes que eu tomei. Então, em relação à vida, em relação à perspectiva de futuro, em questão de decisões que foram tomadas no passado, cada um de nós estamos numa esfera diferente do outro. Por quê? Cada um de nós tomamos atitudes diferentes. Nós temos maturidades diferentes, pela questão da idade, pela questão de experiências. Então, há diferenças de pensamentos e, consequentemente, de experiências
que nós passamos. Quando nós falamos da divindade, isso que eu estou falando aqui serve para todas as criaturas. Agora, quando eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse raciocínio que eu acabei de usar é totalmente diferente em relação a eles. O Pai, ele pensa diferente de Jesus em termos de salvação, em termos, e o Espírito Santo também. Quando eles estão, vamos imaginar, né, eles reunidos lá quando o homem pecou, eles entraram numa discussão, Deus falando, e aí Jesus, o que você pensa? Pai, eu acho que o Senhor deveria, que nós deveremos condenar o homem. Deus fala, não, mas eu não acho que nós deveríamos condenar o homem, eu acho que nós deveríamos salvá-lo. Aí entra o Espírito Santo. O que você acha, Espírito Santo? Não, eu acho que o Senhor poderia salvar só os bonzinhos. Não, aí a discussão. Jesus fala, mas aí nós vamos salvar o homem pelas obras? Fala, poderíamos salvar o homem pelas obras. Tal. Eu estou imaginando uma conversa fictícia aí. Foi dessa forma quando decidiram salvar o homem? Esse tipo de discussão? Não. Não. E por que não foi? Vamos lá organizar. Quem é que falou primeiro? Eu. Felipe, vai lá, Felipe. Por quê? Então, eles têm o mesmo pensamento, né? A mesma maneira de trabalhar. Vai lá. Algum dos irmãos quer complementar a ideia aí do Felipe? Por que essa discussão, não há esse tipo de discussão na Trindade? Porque eles são atentos, eles têm o mesmo, quando o homem pecou, em mente ele já tinha um propósito depois do pecado. Então eles concordam. Deus é uma unidade, 3 pessoas, mas em atributos, em divindade, em amor, em justiça, eles são a mesma essência. Mesma essência. Boa, pastor Paulo. Excelente definição aí. Tá? Olha que o pastor Paulo já está pegando os termos corretos, tá? Então eles são mesmo em essência, tá? Então, por isso que eu disse, eu, Tiago e o Pedro, apesar de sermos seres humanos, e nisso nós temos uma igualdade, no entanto, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, no nosso eu, nós somos diferentes. Isso não acontece na Trindade. E por que isso não acontece na Trindade? Porque não há diferença entre sentimentos. O pastor Paulo aí falou de atributos, nós vamos já entrar nessa questão. Não há, irmãos, diferença de atributos, porque as 3 pessoas da Trindade, eles são plenamente divinos. Não lhes falta nada. Nós somos o quê? Somos pessoas imperfeitas. Nós e todas as criaturas. E as que são perfeitas no sentido dos anjos, eles têm a possibilidade ainda de pecar. Eles não têm a plenitude da perfeição, porque eles têm a possibilidade de pecar. Deus, eu quero ver se vocês agora estão entendendo a essência. Irmãos, e se vocês puderem entender bem, estudar essa questão que eu estou falando, vai ajudar muito na interpretação de alguns textos bíblicos que às vezes são complexos. Por exemplo, se você não entender perfeitamente essa ideia de essência que eu estou colocando aqui, você não vai entender aquela ideia do mal. Vai ficar na dúvida, foi Deus que criou o mal? Se você não entender essa ideia que eu estou falando aqui, você vai ficar divagando sobre esse assunto. E a ideia de essência aqui te ajuda muito a entender o porquê é impossível que Deus tenha criado o mal. Se você entender essa ideia de essência, você vai entender o porquê que Deus, em algumas passagens, você vai ver lá, por exemplo, do dilúvio, que ele mandou matar todo mundo. Quer dizer, mandou não, né? Ele matou todo mundo lá com as águas do dilúvio, com exceção da família de Noé. Você vai poder entender porque Deus mandou matar homens, mulheres e crianças, ordenou para Samuel que ele fizesse isso. Você fala, mas como que Deus pode ordenar a morte de crianças? Você só vai poder entender essas questões se você entender plenamente o que é essência. Você não vai entender plenamente o que é a Trindade, mas entender plenamente o que é essência, isso é racional. Então, Pedro, vi aí a sua mão levantada, eu já te dou a palavra, só um minutinho para mim. Então vamos lá, aqui. Pegando o gancho aí, e mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Tá? Já vamos pegar aqui, nós temos aí a Trindade no Velho, se for o caso, nós voltamos aí nesse verso, mas deixa eu já
pegar aqui, ó, a tabela para avançar com esse termo, tá? Então vamos lá, irmãos. Vamos pegar aqui, ó, cada ente da Trindade, ou cada pessoa da Trindade, ou cada ser da Trindade, e vamos pegar a ideia dos atributos deles. O Pai é onipotente, o Pai é onisciente, o Pai é eterno, o Pai é amoroso, o Filho é divino, o Filho é criador, o Filho é salvador, o Filho é verbo de Deus, o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo é confortador, o Espírito Santo é guia, o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo é santificador, o Espírito Santo é testemunha, o Espírito Santo é o distribuidor de dons. O que está aqui que eu estou colocando para vocês? Então está genérico aqui, ó. O Pai, ele é onipotente? Ele é. O Filho é onipotente? E o Espírito Santo é onipotente? Sim ou não? Sim. 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 O Pai, ele é onisciente, ou seja, conhece tudo. O Filho e o Espírito Santo também são. O Pai é eterno? Sim. E o Filho? Também. E o Espírito Santo? Também. Então vocês, quando entendem a eternidade, a ideia da essência, vocês não precisam nem buscar a ideia de um texto bíblico de prova, porque na mente de vocês a lógica já vai dizer, ora, é impossível que o Espírito Santo e Jesus, na divindade, não sejam eternos. Por quê? Porque se faltar qualquer um desses atributos aqui da divindade, eles deixam de estar na categoria Deus. Então vamos lá. Os anjos, irmãos, em relação às outras criaturas, eles são poderosos? Sim. Sim. Acompanhem comigo o raciocínio aqui. Gostaria que todos acompanhassem aí. E quando eu peço para responder, é para vocês fixarem na ideia, tá? Fala, ué, mas está todo mundo respondendo? Por que eu tenho que responder? Isso é didático, é para vocês fixarem. Então vamos lá. Os anjos, eles são poderosos em relação às outras criaturas, mas eles são onipotentes, têm todo o poder? Não. 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 Então, os anjos não podem estar na categoria da divindade. Agora, façam o raciocínio inverso. Se Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo, qualquer um deles deixar de ser onipotente, eles vão permanecer na categoria de divindade ou eles vão cair numa categoria? Permanecer. Permanece. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Se o Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo, qualquer um dos três, deixar de ser onipotente, em termos de divindade. Esqueçam a humanidade de Jesus. Eu estou falando agora do Jesus divino, do Jesus como Deus. Se Jesus, ou o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, se qualquer um deles deixar de ser onipotente, eles cairão ou não na categoria de divindade? Sim. 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 E os outros irmãos? Sim. Irmãs? Irmã Viviane? Irmã Luciene? Sim. Sim, né? Por que eles cairão? A lógica é, para você ser chamado de divindade, para você ser chamado de Deus, você tem que você tem que estar na categoria divina, ter a essência divina, e para ter a essência divina, você precisa ter os atributos. E um dos atributos da divindade é o quê? Onipotência. Se você deixar de ser onipotente, você vai ser qualquer outra coisa menos Deus. O diabo, ele tem conhecimento, irmãos, muito conhecimento, acima dos maiores gênios da Terra, sim ou não? Sim. 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 Não há dúvida. E ele conhece, e conhece muito. Mas eu pergunto para vocês, o diabo, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo? Não. 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 Então, o diabo, ele está na categoria angelical.
E nunca ele vai poder estar na categoria divina. Então, o diabo nunca vai poder ser Deus. E por que ele nunca vai poder ser Deus? Porque Deus, irmãos, só pode ser quem tem esses atributos comunicáveis e incomunicáveis. Agora a gente fala de todas as outras criaturas, né? Todas as outras criaturas foram criadas. Somente as 3 pessoas da Trindade são eternas. É por isso que, quando nós olhamos para a Bíblia e nós rechaçamos a doutrina dos testemunhos de Jeová, e aqui eu não estou usando necessariamente a Bíblia, eu só estou usando a razão, a filosofia para explicar a questão do porquê Jesus não pode ser jamais criado, que Jesus ele é eterno enquanto ser divino, que nós já explicamos, ele foi criado, ele foi o primogênito, ele nasceu enquanto o Filho de Deus que veio para remir a humanidade, mas jamais como a segunda pessoa da Trindade. Porque Jesus ele é eterno, tal qual o Pai e tal qual o Espírito Santo. E aqui eu já explico outra coisa para vocês. Existe hierarquia na Trindade, irmãos? No sentido de um ser maior do que o outro? Não. 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 E por que não pode existir essa hierarquia? Só em termos de essência. Isso. Expliquem para mim tudo que eu perguntar agora, pensem nesse termo essência. Ora, se o Pai fosse um pouquinho maior do que Jesus, então eles não teriam a mesma essência. Porque o Pai, para ser maior do que Jesus, ele deveria ter alguma coisa diferente de Jesus. Se o Pai e o Filho fossem maiores do que o Espírito Santo, então o Pai e o Filho teriam algo a mais que o Espírito Santo, e então eles seriam de essência diferente do Espírito Santo. Vocês estão começando a entender o porquê que é importante vocês entenderem esse conceito de trindade? Vamos lá. O Pai, ele é amoroso. O Pai, ele não tem amor. Deus, ele é amor, conforme nos diz 1 João 4:8. Então, o Filho é amor. O Espírito Santo é amor. Dá uma olhadinha nessa ideia, irmãos, que eu vou falar algo aqui para vocês. Já viu aqueles crentes que acham que Deus o ama mais do que os outros? Você já viu aqueles irmãos? Como que é, pastor Paulo? A tela sumiu, pastor. Anotado isso aí. Calma aí, irmã Rose, só um minutinho. Eu não sei se agora o pastor Paulo respondeu, se sobrepôs. Bom, tá todo mundo vendo a tela ou só é o caso da irmã Rose? Tá toda branca a tela. Toda branca? Tá vendo? Tá no compartilhar. Mas vocês estão me vendo aí, né? Na tela? Sim. Sim. Então vamos lá, vou compartilhar de novo. E às vezes, acho que pode ser que caia aqui a... Apareceu para vocês aí, né? Sim, o GIF apareceu. Sim. Isso. Sim. Então vamos lá. Quando você compreende a essência de Deus, você começa a rechaçar, ou seja, a ser contrário a algumas coisas que se prega na igreja, alguns pensamentos de alguns irmãos. Eu conheço uma parcela, já tive experiências com alguns irmãos, não estou falando todos, né? Mas isoladamente, alguns irmãos que ele acha que ele é o queridinho de Deus. Que ele acha que Deus tem um olhar assim mais amoroso para ele em relação aos outros. Eu estou falando isso crente para crente. Aí quando eu coloco a ideia de que Deus não ama mais o crente do que ama o mais vil pecador, tem irmãos que ficam assombrados, porque na cabeça deles, Deus ama mais os crentes que o mais vil pecador. O próprio termo, quando eu falo Deus ama mais, ele já está errado, irmãos. Por que esse termo já está errado? Deus ama mais ou menos? Não. Não, de jeito nenhum. E por que ele não pode amar mais e não pode amar menos? Não tem intensidade no amor de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, né? Não, tudo bem, não faz a acepção, mas pense nessa ideia. Deus ama mais e ama menos. A intensidade do amor de Deus varia dependendo de pessoa para pessoa. É possível a intensidade do amor de Deus variar? Não. Não, porque ele é o próprio amor. Não, o amor dele é completo para todo mundo. Isso. Ele é, irmãos, o próprio amor.
Então, Deus na sua totalidade, ele não tem variação, porque ele é o próprio amor. Então, ele não varia amar mais e amar menos. Deus, ele ama na totalidade e ele não olha para mim e para você com um olhar diferente, ou seja, no sentido de intensidade. O que ocorre é intimidade com Deus, aí é diferente. Uns têm mais intimidade com Deus e outros menos intimidade. Só que essa questão não está atrelada a Deus, a questão da intimidade. A questão da intimidade está atrelado a nós. Então, vamos pegar exemplo aqui. Nós estamos em 8 pessoas. Dependendo da minha relação com Deus, eu me aproximo mais ou eu me aproximo menos. Mas Deus sempre se mantém. Deus, ele é imutável. Não há sombra e nem variação em Deus. A própria ideia de imutabilidade está na pessoa de Deus. Olha como você, entendendo esse termo essência, você começa, irmãos, a cortar muitos pensamentos errados que tem na igreja. De alguns achar que a oração dele é mais poderosa, de que ele é melhor do que os outros. Negativo, irmãos. Deus não varia na sua intensidade. Outra coisa muito errada que se ensina quando você não conhece a ideia de essência. O Deus do Velho Testamento, tem muita gente que tem essa visão. E o Deus do Novo Testamento, para eles, é diferente. O Deus do Velho Testamento é um Deus raivoso, um Deus irado, um Deus sanguinário, um Deus vingativo. E aí chega no Novo Testamento, você vê um Deus amoroso, um Deus que se compadece, um Deus misericordioso. Eu pergunto para vocês, pode haver variação de Deus em termos de Deus ser mais vingativo no Velho Testamento e mais amoroso no Novo? Deus tem essa variação do Velho para o Novo? Não. Não. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. A única coisa que muda é a forma pedagógica com que Deus vai trabalhar com a humanidade. Mas ele, na sua essência, ele não muda, irmãos. Vamos lá. Estou gostando dessa aula de essência com vocês. Vocês estão pegando bem. O Filho é divino. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. O Filho é Criador. O Pai e o Espírito Santo também é. O Filho é Salvador. O Pai e o Espírito Santo também é. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é confortador. Então, tudo isso aqui que vocês veem na divindade, todos eles, irmãos, estão de comum acordo. Todas as outras criaturas, todas, inclusive as angelicais, são passíveis de pecar? Ou sim ou não? Podem pecar? Sim. Sim. Tanto é que pecaram, né? Os anjos, liderados lá por Satanás, pecaram contra Deus. Agora a pergunta que nós fazemos é, Deus, ele pode pecar? Não. Vamos lá, me explique, por que Deus não pode pecar? Por conta da sua essência. Sua essência santa. A sua essência. A essência dele, irmãos. Agora inverta a pergunta. Vou inverter a pergunta. Nós, na nossa natureza, nós podemos jamais não pecar? Nessa vida, nós conseguiremos chegar a uma santidade ao ponto de não pecar mais nessa vida? Não. Os anjos, eles, ainda que tenham livre-arbítrio, alguns escolheram não pecar. Então, para Deus, todas as outras criaturas, elas têm a possibilidade de pecar. Então, pelo fato de Deus, ele ser santo, Deus não tem santidade. Essa que é a diferença. Deus é santo. Então, quando eu faço essas perguntas, é a mesma coisa que eu perguntar para vocês agora. Vamos voltar lá no exemplo inicial, porque essa ideia de essência é muito boa. O lápis, ou melhor, a caneta, vai poder ser mesa, irmãos? Não. E a mesa vai poder ser cadeira? Não. Não. Por quê? Porque a essência da caneta é ser caneta. A essência da mesa é ser mesa. A essência de Deus e os seus atributos faz com que Deus seja sempre
tudo que ele sempre foi. Por isso que a Bíblia vai dizer que o nosso Deus não muda. Não há nele aparência alguma, ou momento algum, ou qualquer sombra de variação, em que Deus agiu no momento e ele deixou de agir num outro momento, ou ele fez algo aqui, e quando ele foi fazer a mesma coisa, ele fez diferente porque ele perdeu a sua essência. Agora, só com essa ideia de essência, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem muita gente que acha complexa de responder, mas para mim a coisa mais fácil que tem de responder é quando se fala em essência. Deus, ele é o sumo bem? Ou seja, Deus é o bem em essência? Sim. Sim. Essa daqui eu gostaria que todos vocês aí, porque a pergunta vai ser forte, hein? Tiago, Pedro e o Felipe responder. Tiago, eu quero que responda. Presbítero Narciso, irmã Viviane. Sim. Deus, ele é o sumo bem? Sim. 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 Pastor Paulo? Sim. Sim, ótimo. Você já deve ter visto a discussão acerca do mal. Quem criou o mal, irmãos? Acho que foi Satanás, né? Pastor, segundo eu até compartilhei o vídeo com o pastor, segundo eu vi que o mal ele é uma consequência. Mal é a ausência do bem, né? Opa, o Tiago filosofando aí, rapaz. O mal é a ausência do bem. Ô, Tiago, amplia um pouquinho essa ideia aí. Quer falar a mesma coisa, mas que a Lia falou primeiro, né? Então vai lá. Tiago e irmã Rose, vamos lá. Amplia essa ideia da ausência do bem. É a natureza humana, tá? Só um minutinho. Vamos lá, Tiago. É porque se Deus é o bem, e se não tem Deus, então a ausência do bem é o mal. Muito bem. Também, Irmã Rose, vai lá. Senhora que a pessoa, né, pratica o mal porque não tem Deus, né? Tá presente de Deus, né? É a sua presença, né? Isso. Então, irmãos, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Eu não vou dar detalhes, tá? Eu só vou colocar esse texto para vocês verem que é uma discussão muito grande. E vocês explicam esse texto só por esse raciocínio lógico que nós estamos fazendo aqui sobre a essência, essa questão que o Tiago e a Ana Rose colocou aí, o mal ele é ausência do bem. Só um minutinho, pastor Narciso, deixa eu só achar o texto aqui, irmãos. Eu acho que é Isaías 45, tá? Isaías 45. Eu não vou explicar essa questão aqui do mal, porque nós vamos falar dele quando estudarmos a matéria de ramatiologia, tá? Que é a doutrina que trata aí do pecado. Então nós vamos trabalhar essa ideia. Eu só vou mostrar aqui o texto para vocês verem. Irmãos, está aí na tela? Sim, olha esse verso aqui, ó. 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aqui está dizendo que Deus cria o mal, ó. Eu faço a paz e crio o mal. E aí? Eu não quero que vocês respondam essa questão, mas tem muita gente que defende a ideia que Deus ele criou o mal. Só que isso vai entrar em contradição exatamente contra a essência de Deus. Só que poucas pessoas, quando vai falar aí sobre a criação ou não do mal, toca nessa questão da essência, tá? E pega esse conceito que o Tiago falou aí, que o mal nada mais é do que a ausência de Deus. Se há ausência do bem, automaticamente você vai ter o oposto do bem, que é o mal. Quando você tem ausência da luz, automaticamente vai ter as trevas. Então, as trevas, a escuridão, nada mais é do que a ausência da luz, tá bom? Só que eu não vou, irmãos, entrar na explicação sobre essa questão da criação ou não do mal. Tá? Isso é um tema para uma aula específica. Mas olha quantas questões aparecem, isso é o que está vindo na minha memória agora no momento. Mas tem outras questões que vocês podem explicar
biblicamente, simplesmente sabendo bem o que significa este conceito, esta ideia de essência. A partir do momento que você entende que Deus, em essência, ele é perfeito e tem os seus atributos, irmãos, pode vir o que vier. Você nunca pode se demover desse raciocínio. Então você vai ter que explicar outras passagens bíblicas sem mexer nessa lógica, porque não dá para você mexer nessa lógica. Essa lógica que nós estamos colocando aqui da essência, ela é perfeita, ela é absoluta. Então, jamais nós, na eternidade, quando nós formos transformados, nós não vamos pecar. Mas a pergunta que eu faço, nós seremos como Deus, no sentido de estarmos elevados ao estado de divindade? Jamais, irmãos, nós seremos como Deus. Porque ninguém consegue chegar ao status da divindade. Por isso que ele mesmo disse, eu sou Deus e fora de mim não há outro. Onde que nós encontramos outro Deus a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Por isso que Deus condena a idolatria de forma tão veemente, porque Deus sabe que só nele está o sumo bem. E qualquer pessoa que adorar ou colocar um Deus no lugar dele, já está afastando o bem. Não é porque Deus fala, olha, eu quero que todos me adorem, se não me adorarem eu vou ficar triste, por isso que eu digo que só eu tenho que ser adorado. Não, a ideia é essa que o Tiago Amarros colocou. Se há ausência de Deus, automaticamente vem o mal. E como Deus é bondoso, né, como Deus é amor, automaticamente ele não pode ser outra coisa a não ser Deus. Eu vou deixar aqui o Pedro falar, e depois o pastor Narciso, pastor Narciso que pediu a palavra. Vai lá, Felipe. Ou desculpa, Pedro, tá com a mãozinha levantada aí já faz um tempo. Eu vou fazer só um comentário e perguntar uma dúvida. Eu acredito que está relacionado à essência de Deus. Essa semana eu até estava comentando com o pastor que teve um menino lá na minha escola, e às vezes eu acabo falando da Bíblia assim, aí, pelo fato de eu procurar sempre no raciocínio da Bíblia, né? Aí ele falou que eu tinha que tomar cuidado para não seguir a Bíblia à risca. Aí ele falou pra mim assim, que se Deus, querendo me contrariar, né, que se Deus pedisse pra que eu oferecesse meu filho, se eu ia oferecer. Aí eu falei assim, aí eu falei que sim. Aí depois eu expliquei, eu falei que sim, porque pelo fato de eu saber que Deus não é do caráter, não é do Deus, eu sabia que ele não ia permitir no final, assim como não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho. E o segundo que eu ia falar é a questão da glória de Deus. O que seria a glória de Deus? Por exemplo, quando a Bíblia diz que os serafins falam que a terra está cheia da glória de Deus, como que o pastor pode definir? A glória de Deus, ela está relacionada, irmãos, à sua majestade. Então, quando a própria Bíblia fala que toda a terra está cheia da sua glória, ela está se referindo à ideia de que o Criador está presente nela. Quando você olha a criação, você se sente extasiado, e você olha para a criação e você tem, dá em você, né, aquele desejo de realmente, no nosso caso aqui, de glorificar a Deus. Agora, no incrédulo, ou até mesmo no ateu, ele vai ficar espantado. Como o ateu não acredita em Deus, ele acredita ali na evolução da natureza, ele vai, irmãos, sentir-se extasiado com a maravilha da natureza. Dentro do coração dele vai estar o seguinte sentimento, traduzido em palavras. Fala, nossa, como que a natureza pôde evoluir ao ponto da gente observar essa perfeição e essa maravilha da natureza. Só que o ateu, ele vai dedicar essa glória a quem? A evolução, o processo evolutivo. Nós não. Nós vamos dedicar esta glória a quem? A Deus. Por isso que ele diz, toda a terra está cheia da minha glória. Porque tudo o que foi criado e tudo o que existe demonstram que por trás dele há um ser maravilhoso, um ser perfeito, um ser belo, um ser de amor que criou todas as coisas. Então, glória aqui, Pedro, é o quê? É a beleza que está por trás, né? Quando eu falo beleza aqui, não no sentido do belo somente, mas a complexidade, a maravilha que há na criação. Então é comum, por exemplo, quando a rainha de Sabá foi visitar lá Salomão, diz o texto que ela viu toda a glória de Salomão. Então ela ficou encantada de ver a organização, de ver as construções, de ver a maneira, de ver
como Salomão tinha organizado a arquitetura e tudo mais. Então aquilo era a glória. Deu para entender aí, Pedro? Sim, esse daí eu entendi. Mas, tipo assim, quando, por exemplo, quando aparece no monte para Moisés, quando no templo de Salomão também, quando Isaías vê que quando o Senhor ele se manifestou, de certa forma, a glória dele era tão tremenda que as coisas tremiam. Lá fala que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé. E Isaías fala que os umbrais tremiam. Então, a glória de Deus seria meio que a presença, seria tipo o ser dele total. Não, o ser dele total jamais. Porque o ser dele total ninguém resiste. Então ali era o quê? Podemos colocar assim, um fiapo, um percentual mínimo da presença dele. Tá? Para você entender melhor, vou te dar um exemplo. O reflexo dos raios solares representa a presença do Sol, sim ou não? Sim. Sim, então você está lá e você consegue ficar ali no Sol, né, ali no reflexo do Sol, você consegue olhar para aquele reflexo. Você consegue olhar para o Sol diretamente? Imagina você, uma nave espacial, chegar lá bem próximo do Sol. Você conseguiria olhar para ele? Não. Não. Então, Não. quando se fala da presença de Deus, da glória de Deus, nesse sentido, ela está falando do quê? De uma presença. Aí, nesse sentido, glória simboliza a presença de Deus. E mesmo da forma que eu expliquei, como natureza, elas manifestam a glória de Deus. Lembra lá o que está escrito em Romanos, que diz que os homens são inexcusáveis porque as coisas visíveis e as invisíveis manifestam a glória de Deus? Então, quando você olha para a natureza, você não vê um design inteligente, um ser inteligente que está ali na natureza. Então, essa ideia de presença, ela tem presença dessa forma que você está falando, ou seja, a teofania, aquela manifestação da presença de Deus. Mas essa presença dele não é total. Essa presença dele é o quê? Uma fagulha da sua presença, porque Deus, ele é tão imenso, ele é tão glorioso, ele é tão grandioso, a sua glória é tão imensa que jamais um homem, um mortal, vai conseguir ver a Deus diretamente. É o que acontecia lá no Velho Testamento. Se alguém visse Deus, ele morreria, porque a nossa estrutura não tem condições de ver a glória de Deus, tal qual nenhum de nós tem condição de chegar próximo do Sol. Qualquer um de nós que chegarmos próximo do Sol, o que vai acontecer conosco? Ovo tostado. E vamos derreter totalmente, né? Tudo bem? Estourados. Pedro, entendeu aí a ideia da glória no sentido de Isaías, como presença e como natureza? Amém, pastor, entendi sim. Tá. Então, nunca é a presença total, é somente uma fagulha da presença dele. Pastor Narciso, e aí depois o Felipe que levantou a mão. Vai lá, pastor. Pastor, me corrige se eu estiver errado. Amém? Com certeza. Amém. Veja bem, quando a Bíblia diz Deus criou o mal, entendeu? Eu entendo porque Deus criou a Satanás. Ele é a raiz de todo mal, né? Então, Pastor, quando Deus... Pastor, deixa eu já fazer um parênteses para corrigir o senhor. O senhor falou que eu podia e a minha função é essa. Pode. Então já vou corrigir. Deus não criou Satanás. Não, Deus criou ele anjo. Deus criou ele anjo. Então, Satanás... mas é por isso que eu já quis corrigir. Satanás é o quê? É o anjo caído. A palavra Satanás é hebraico, né? Então já corrige aí. Quando fala que Deus criou Satanás, nós já estamos errando. Eu sei qual é o seu raciocínio, mas nós já estamos errando na fala. Deus, como um Deus perfeito, ele jamais criaria uma criatura como Satanás. Satanás tornou-se Satanás. Então Deus criou um ser perfeito e se transformou por vontade própria em Satanás. Então, Deus jamais criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que eu ia falar. A Bíblia diz, deixa eu voltar aqui só para não fugir aqui do meu raciocínio. Deus criou, né, Lúcifer, que se tornou em Satanás. Então, Deus criou ele, um anjo, né? Enquanto Lúcifer tinha a comunhão com Deus, então o mal não habitava na vida dele, né? Ele era um anjo de luz. A partir do momento que ele se revoltou contra Deus, se rebeliou ele, mais uma legião de anjo, então Deus saiu do coração dele
E aí o mal começou a habitar na vida de Satanás e dos anjos também. Então, a Bíblia vai dizer, pelo que eu entendo, pastor, que quando Deus criou Adão, né, Adão ele tinha um coração perfeito, Adão e Eva não tinham pecado, eles viviam na dispensação da inocência. Quando o pecado entrou no coração deles, quer dizer, o coração que habitava a presença de Deus, né, também, né, através de Satanás, passou a habitar o mal. Então, como o nosso irmão falou aí, e o mal é a ausência do bem. Eu já digo que o mal é todo coração que não tem Deus, ele passa a ser sujeito, disposto e ficar à dispensação, na dispensação é do mal, como aconteceu com Adão. O que Adão fez? Adão estava ali na presença de Deus, Eva não havia pecado, a Bíblia diz que ele andava nu, né? E não havia pecado neles. De repente chegou quem? A serpente. Aí a serpente foi, induziu eles ao pecado, e a partir do momento que eles pecou, eles fugiram da presença de Deus. Então aquele coração de Adão e Eva ficou disposto ao mal. Quem é esse mal? Satanás. Eu entendo desse jeito, que todo coração que se afasta de Deus está sujeito a se tornar casa do mal. Então quando a Bíblia fala, entendeu, que eu entendo mais ou menos, que Deus criou o mal, não é que Deus criou o mal, é todo aqueles que se rebela, contra Deus, eles passam a ficar à disposição do mal. Vira uma porta aberta para o mal entrar. Até a gente mesmo, por exemplo, através da mentira, através da fofoca, através, entendeu, da traição, né? É qualquer um de nós que deixar essas coisas entrar no nosso coração, com certeza Deus já não habita mais. Porque esses pensamentos malignos, né? E a Bíblia diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Com certeza que um de nós que somos servos de Deus dá lugar a Satanás, né? Esses pensamentos, essas obras que são dele, com certeza nós vamos se tornar casa sujeita à morada do mal. Bom, Amém? ouvi. Mas aí a pergunta que fica é, no final aí da sua exposição, Deus criou o mal ou não? Eu acho, pastor, que criou, entendeu, para os rebeldes. É como eu expliquei, todo coração sem Deus, todo coração, né, que acata as obras do maligno, ele passa a estar sujeito ao mal. Eu creio também que esse mal é da parte de Deus. Que é como se fosse Consequência? um castigo, através do erro, entendeu? Um castigo por exemplo, Satanás, Lúcifer, ele pecou contra Deus. Através do erro dele, o próprio mal passou a habitar na vida dele. E o coração dele passou a ser um coração maligno. Não só como ele, como todo homem, todo ser humano que der lugar a Satanás. Bom, então vamos lá. Eu disse para vocês que eu não ia explicar essa questão do mal em detalhes. Que isso aí ia ficar para a aula de armatiologia, porque lá sim que vai até entrar a questão que o senhor citou aí, do pecado de Adão e Eva. Mas a única coisa que eu quero que vocês reflitam aqui nessa aula em específico é, se vocês afirmarem para mim que Deus criou o mal, ainda que seja aí como o pastor Narciso disse, ou como o Pedro aí, de certa forma, colocou como consequência, então eu quero que vocês me expliquem a essência de Deus. Porque o mal é algo ruim? Olha a pergunta que eu estou fazendo. O mal é mal? Sim. Com certeza. Com certeza. Então vocês vão entrar em choque com a essência de Deus. Porque Deus, por essência, ele é o bem. Ele não tem o bem. Deus, ele é o sumo bem. Por isso que eu perguntei no início. Vocês entendem que Deus é o sumo bem? Então, se Deus, em essência, é o sumo bem, é impossível que Deus tenha criado o mal. É a mesma coisa que vocês dizerem para mim. Deus criou o pecado? Não. E por que Deus não criou o pecado? Não faz parte da essência dele. Porque não faz parte da essência dele, porque ele é santo. Deus criou o ódio? Não. Porque Deus é amor. Deus criou o inferno? Entenda, o criar o inferno no sentido de mal, o inferno na terra, nessa situação que nós estamos vivendo? Não. Porque Deus é o bem por excelência. Então, se vocês abrirem mão da ideia da essência de Deus, essa margem para esse pensamento,
Então vocês vão concordar comigo que Deus ele criou o pecado, que Deus ele criou. Vocês vão chegar lá quase que no calvinismo, tá? Vocês vão chegar na ideia do calvinismo, que eles entendem que tudo é da vontade de Deus, inclusive até essa questão do mal aí. Tem um pensamento calvinista que vai chegar até esse ponto, tá? De falar que tudo está debaixo da soberania de Deus, então Deus cria algumas coisas até para que a sua vontade se cumpra. Então, vocês vão ficar numa contradição muito grande. E aí, pastor, mas como que explica lá o texto de Isaías 45? Vocês precisam conhecer, irmãos, o que é o mal lá que ele está se referindo na língua hebraica, tá? Que o mal que ele está se referindo lá não é esse mal que vocês estão pensando aí, que no caso o pastor Narciso está se referindo e que a maioria de nós se refere, o mal aí como algo que não presta, algo contrário a Deus, algo pecaminoso. Aquele mal ele tem um sentido um pouco diferente. Mas eu não quero explicar aquela ideia. Eu quero ficar com vocês aqui em termos de essência. Por isso que eu disse, vocês não podem se demover dessa ideia de essência. O que vocês estão, quando eu digo vocês, né, se nós seguirmos a linha do que o pastor Narciso está dizendo. É a mesma coisa que você dizer para mim, que da forma que Deus é santo, nós também podemos ser. Da forma que nós somos seres mortais, Deus também pode ser. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Não é isso que a Bíblia diz lá em Tiago? Tudo bem? Sim. Sim. E por que Deus não pode ser tentado? Porque Deus, ele nunca peca. Porque em essência ele é santo. Agora, se vocês abrirem mão dessa questão da essência e falar, não, Deus criou o mal, vocês estão abrindo brecha para falar que Deus, então, não é quem ele é. Vocês estão pegando a essência e jogando ela na lata do lixo. Mas essa colocação do pastor Narciso e essa correção que eu vou fazer no pensamento do pastor Narciso, eu não vou fazer na Trindade. Eu vou fazer quando nós estivermos lá estudando harmatiologia, que todos vocês vão passar. Nenhum dos alunos aqui estudaram harmatiologia. Lá eu respondo o que é aquele mal, voltamos lá nessa ideia de essência, explico de novo um pouquinho para relembrar vocês o que é essência e nós trabalhamos. Nesta aula, o que vocês têm que sair daqui com a cabeça, mesmo não entendendo, presbítero Narciso, Deus não criou o mal de forma nenhuma. A ideia mais lógica aqui é a que vocês estavam acompanhando, e o Tiago falou a ausência do bem. Tá? O mal é a ausência do bem. A ausência de algo não é você que cria. Aquilo é uma ausência. É a mesma coisa que vocês falarem para mim que quem cria a noite é o sol. Por que está escuro agora? Porque o sol se pôs, né? Isso. Porque não tem sol. Então, é a mesma coisa que vocês dizerem para mim, essa ideia de falar que Deus criou o mal, que vocês dizerem assim, é culpa do sol nós termos a noite agora. Não é culpa do sol. Nós podemos dizer, né, que é culpa da Terra, que está rodou o nosso lado, e porque ela rodou o nosso lado, o sol não pode nos iluminar. O sol continua lá no lugar dele, irmãos, dando a claridade? Sim. O sol muda? Não. Quem é que muda? A Terra. Translação A e culpa é da rotação. terra, né, pastor? Então a culpa é da Terra. Da terra. E não de Deus. Então, se vocês pegarem esse raciocínio, vocês vão falar o seguinte, a culpa é do sol, que agora a culpa é do sol, o fato de nós estarmos na escuridão. Então, essa que é a lógica. O sol sempre vai estar lá. O sol não muda. Então, pastor, traduzindo. Então, a culpa é do homem que deixa Deus... O homem de Satanás. Do homem de Satanás. Exatamente. Então, o mal, pastor, como foi que ele existiu? Só para nós entender. O mal o que o Tiago falou. O mal, ele é a ausência do bem. Então, vamos lá. Satanás o anjo criado por Deus era perfeito? Quando Deus criou o anjo caído, era perfeito? Sim. Bem, raciocinem todos comigo. Esse ser humano, os seres criados, tinham o livre-arbítrio? Sim. Todos tinham o livre-arbítrio, inclusive Adão e Eva. E também não ponho culpa no pecado de Adão e Eva a Satanás. Satanás foi apenas um agente. A culpa é total de Adão e Eva. Então, como que o mal
ele entrou. O mal, como ele é a ausência do bem, a partir do momento que o anjo de luz perfeito usou o seu livre-arbítrio para se afastar de Deus, automaticamente ele já estava dando a liberdade para a entrada do mal, que é o contrário do bem. É a mesma coisa que eu pegar o exemplo da Terra. Se a Terra permanecesse parada, a região que está voltada para o Sol sempre teria Sol, sim ou não? Sim. Sim. Sim, sempre teria o Sol. Mas um momento, no exemplo que eu estou dando aqui, a Terra resolveu girar. E no momento que ela resolveu girar, ela desobedeceu a ordem do Sol, e o Sol falou, olha, eu permaneço no lugar que eu estou aqui, mas te dei o livre-arbítrio de você poder girar. Então, a partir do momento que você girou, você terá a minha ausência. Então, o mal nada mais é do que a ausência de Deus. Como que o mal entrou? A partir do momento que Satanás, primeiramente, resolveu dar as costas ou se afastar do bem. O mal entrou. Consequentemente, Adão e Eva estavam ali numa comunhão perfeita com Deus, mas Deus deu o livre-arbítrio, e se Deus não desse o livre-arbítrio, ele não seria Deus. Automaticamente, Adão e Eva resolveu virar as costas para Deus. Quando viraram as costas para Deus, aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é a ausência de Deus, entrou, que é o mal. Tudo bem, pastor Narciso? Aí com a resposta? Deu para o senhor entender? Eu estou entendendo, pastor, mas só uma duvidazinha. Por exemplo, eu estou Pastor entendendo Paulo, direitinho. estou vendo a mãozinha aí, tá? Eu estou entendendo direitinho aí. Mas eu acho que, como eu, assim, alguns alunos, eu acho que estaria também essa dúvida. Como foi que esse mal, ele surgiu? Não foi Deus que criou ele. Mas quando Satanás, quando o anjo se rebeliou contra Deus, esse mal estava lá, né? Que ele habitou no coração de Satanás. Como foi que esse mal surgiu? Estava ali presente o anjo caído. Então, vamos lá. O senhor tem que raciocinar que o mal, o pastor Narciso, não é um ente. O mal é algo abstrato, tá? O mal não é um objeto. O mal é algo abstrato, tá? Então, o mal, você não pega o mal, você não dá corpo ao mal, você não dá tamanho para o mal. Então, você não pode pensar no mal como algo concreto, né? E sim como algo abstrato. Então, vamos lá. O Senhor ama a Deus, certo? Vamos lá. O Senhor ama a Deus. Deus habita no teu coração. Há a possibilidade, olha só, há a possibilidade de o Senhor até a morte odiar a Deus, em termos de possibilidade? Se a pessoa se revoltar contra Deus, sim. Isso, há essa possibilidade. E por que há essa possibilidade? Porque nós temos a luta dos contrários, por isso que um é a ausência do outro. Então, quando você tem o bem, há a possibilidade do mal. Quando você fala do calor, não há possibilidade do frio? Sim. Quando você fala do cansaço, não há possibilidade do descanso? Sim. Quando você fala, agora eu vou jogar, tá? Com esses termos. Quando você fala do amor, você está falando do ódio. O contrário. Quando você fala do baixo, você está falando do alto. Isso é chamado na filosofia de luta dos contrários. Então, o bem sempre esteve lá. Mas em termos de possibilidade, o que poderia ter do contrário? O bem, ó. O bem sempre esteve lá. Mas o que poderia haver de contrário? O mal. Então, o mal não é um ente. Talvez você tenha dificuldade, o senhor está pensando no mal como uma entidade. Então, isso. A ideia contrária já existia lá. E por que existia essa ideia contrária? Por conta do livre-arbítrio. Imagina que Deus não tivesse dado aos anjos e aos homens o livre-arbítrio de poder escolher. O mal existiria? Não. Não. Por que o mal não existiria? Porque Deus criaria um ser que jamais se permitiria deixar que o contrário surgisse na vida dele. Só que se Deus fizesse isso, ele não seria Deus. Porque ele estaria criando um ser que, na verdade, estaria o adorando, não por aquilo que ele é,
mas simplesmente porque foi programado para adorar a Deus. Então, quando Deus cria Um robô, né, pastor? um robô, perfeitamente. Quando Deus cria o ser humano com o livre-arbítrio, Deus já estava colocando para eles o seguinte: olha, criei vocês perfeito, mas porque eu sou um Deus de amor, eu permito que vocês virem as costas para mim. Então, o mal, essa ideia do mal abstrato, ele já estava, de certa forma, subentendido quando Deus dá o livre-arbítrio. Então, o ser humano, de posse desse livre-arbítrio, ele simplesmente foi lá e decidiu ser contrário ao bem. E o contrário do bem é o mal. Então, Deus criou tudo perfeito. A partir do momento que esses seres se voltaram contra Deus, o bem permaneceu imutável. Agora o mal, entra de novo a ideia que o Tiago colocou, que é a ausência do bem. Então, o mal nada mais é do que as pessoas estarem fora da presença de Deus. Eu pergunto para vocês, lá na eternidade, imagina a condenação eterna. Deus julgou a todos, foram lançados no inferno, na condenação final. Existirá bem lá no inferno? Não. 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 E por que não existirá o bem no inferno? Ausência total de Deus. Opa! Ausência total de Deus. Na Terra ainda não é o inferno. E por que na Terra, em vida, não é totalmente o inferno? Porque nós não temos a ausência total de Deus. Deus ainda está agindo nesse mundo. Mas no inferno haverá ausência total de Deus. Agora vamos lá, presbítero Narciso. No inferno, é a ausência total de Deus, logicamente só vai ter o mal ali. No céu, como é a presença total de Deus, eternidade, presença total de Deus, o mal pode existir lá no céu? Não. Não, jamais. Eu pensava, porque pastor, lá que o está a mal- plenitude de Deus. Sim? Eu pensava que o mal era tipo assim, como se fosse assim, um castigo ou até mesmo uma punição para aqueles que desobedecessem a Deus. Eu imaginava mais ou menos assim, entendeu? Desobedeceu a Deus, então você vai ter o castigo que se chama mal. Quer dizer, o coração vai passar de um coração bondoso para um coração maldoso. Não, mas Coração mau. isso. Nós podemos até, irmãos, pegar aqui a justiça. Nós vamos ter que falar disso. E quando eu falar do amor e da justiça, eu vou explicar essa ideia que o Senhor está confundindo aí entre a justiça de Deus, que se traduz aí como castigo, tá? Mas que não é o mal em si. É simplesmente Deus usando o próprio mal existente para nos corrigir. Mas não é Deus a causa do mal. Deus não inflige o mal. Deus usa o mal que existe para que nós possamos aprender, porque Deus só faz o bem. Então, ao infringir em nós, podemos usar a sua expressão aí como castigo, mas o ideal seria a justiça, a correção divina e não castigo. Deus está usando algo que nós criamos para, através do seu amor, nos levar para a sua presença. Então, Deus sempre usa o bem. Então, vou dar um exemplo para o senhor aí. Deus, a doença, foi Deus que colocou? Foi Deus que colocou no mundo a doença? Não. 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 A doença é a ausência de saúde. Deus só deu saúde. Mas por conta do pecado veio a doença. Então, a doença foi algo causado pelo pecado. Foi algo causado por nós mesmos. Deus tem a ver com alguma coisa da doença? Não. Porém, Deus vai usar, porque tudo está sob o controle dele, nada foge do controle dele, nem o mal. Deus vai usar esse mal que nós criamos para nos corrigir. Mas quando Deus nos corrige, ele está corrigindo em amor. Então, Deus sabe, vou dar um exemplo aqui, que o pastor Narciso, para que não saia da presença dele, no sentido de que o pastor Narciso precisa de uma correção mais dura para ficar na presença de Deus, mas esse ficar vai ser pelo livre-arbítrio do Narciso. Então Deus sabe, na sua onisciência e presciência, que se ele permitir, olha só, que uma doença se acometa na vida do pastor Narciso, para que o pastor Narciso permaneça na presença dele, Deus vai usar. Mas olha a diferença. Deus está usando o mal, Deus não criou o mal. Deus está usando o mal que nós criamos, no exemplo que eu estou falando, a doença, para nos corrigir. Mas quando Deus nos corrige, ele não corrige em amor, ele não corrige em justiça. Deus, na sua correção, ele mudou a sua essência? Sim ou não? Não. Não. Não, de forma nenhuma. Então Deus vai usar o próprio mal,
assim como usou Satanás lá para tentar a Jó, e no final das contas, Jó foi abençoado e nós somos abençoados. Enquanto o diabo pensava que ele estava ganhando de Deus, vamos usar essa expressão, Deus estava usando o próprio mal personificado em Satanás para afligir Jó, para que através dessa aflição, Jó se aproximasse muito mais de Deus. Então é diferente Deus usar o mal em benefício dos seus servos do que Deus criar o mal. É totalmente diferente, tá? Felipe, você tinha levantado a mão, mas eu acredito que o pastor Paulo levantou primeiro. Então eu vou deixar aqui o pastor Paulo falar, aí depois você fala, tá bom? Pastor Paulo? Acho que o pastor Paulo deu uma... vai lá, Felipe. Ô, presbítero Narciso. Oi, pode falar, pastor. Quando nós formos tratar da harmatiologia, doutrina do pecado, vai ficar mais claro ainda essa questão do mal, tá? A entrada do mal no mundo e no universo, porque lá é a matéria que nós tratamos com mais detalhes sobre isso. Vai lá, Felipe. Já aprendi muita coisa já. Tá ótimo. Então, pastor, durante um período atrás aí, eu estava em horário de almoço lá na empresa, eu estava conversando da Bíblia a respeito com um colega meu. Aí chegou um outro rapaz, ele começou a observar nossa conversa, e ele veio me questionar, falando assim, mas se Deus é bom, por que ele permite que tem tanta maldade assim, pessoa matar, tanta criança nascer deformada? Aí eu peguei aquele texto, sabe, de Romanos 5,12, que Paulo fala assim, que por um homem, o pecado em todo mundo, e também veio a morte. Eu expliquei para ele, né, que aquilo foi consequência da desobediência de Adão e Eva, porque Deus ali lançou o quê? Acho que foi 3 maldições, que a serpente viveria arrastando o resto da vida sobre o chão, Eva teria suas consequências, que seriam dores de parto, e a terra seria maldita por causa de Adão. Então eu comecei a explicar para ele, porque, tipo assim, que às vezes o ser humano vê a maldade no mundo assim e procura uma maneira de querer jogar culpa em cima de Deus. Mas só que ele não vê que aquilo foi consequência do pecado, da desobediência. Isso, mas Felipe, certinho, a tua linha de raciocínio. Então, o mal que existe no mundo não tem nada a ver com Deus. Deus permanece bom, Deus permanece misericordioso, e até o próprio mal que existe no mundo, irmãos, é uma forma de nós nos achegarmos a Deus. Então Deus, ele tem o poder de transformar o mal em bem. Ele usa o mal que é mal para fazer o bem para a humanidade. Meus queridos, 22:07, nós vamos, vou aproveitar, alguns alunos aqui não estavam no início, nós vamos fazer assim. Hoje vai ser a nossa última aula, nós vamos ter aí um período de férias de 1 mês. Vamos voltar nas 2 primeiras semanas de dezembro. Então, as 2 primeiras semanas de dezembro teremos aulas, então seriam 4 aulas. Segunda e quarta, a primeira semana, e segunda e quarta, a segunda semana. Aí entramos novamente, porque aí tem todo o processo de final de ano, né? Família, as festas, Natal, Ano Novo, os irmãos viajam, saem de férias, e aí nós voltaremos em janeiro. Então, quando que nós vamos voltar agora, as nossas aulas? Em janeiro. Dezembro. Primeira semana de dezembro. Primeira e segunda semana teremos aula, e aí paramos de novo e voltamos só no início de fevereiro, tá bom? Então eu vou pedir aqui a nossa irmã. Desculpa, sim, então no caso vai ter aula somente hoje, quarta-feira, e depois só em dezembro. Não, hoje é a última aula. Então hoje é a última aula, então agora só na primeira semana de dezembro. Isso, exatamente. Ok, muito obrigado. Tá? Mais alguma dúvida, irmão, sobre essa questão? Aí depois de dezembro, pastor, depois de dezembro a gente volta quando? Nós vamos voltar em fevereiro. Amém. E por quê? Irmãos, assim, eu tenho que respeitar um pouco o período aí de descanso de vocês, né? Então, tem o pessoal que pega janeiro aí para sair de férias, e férias é férias mesmo, tá? Então, eu dou esse período aí, até para vocês também poderem estudar, mastigarem um pouco mais a matéria, tá? Geralmente, as aulas, elas começam lá em março, tá? Passa o carnaval, lembre-se, né? Passa o carnaval, as aulas começam praticamente em março, mas nós vamos começar lá no início de fevereiro. Então, a primeira aula, segunda-feira de fevereiro, nós já começamos a nossa aula, tá bom? Irmã Viviane, acredito que a senhora está com... Sim, pastor. Sim, por gentileza, irmã Viviane, ore ao Senhor, agradecendo a Ele, e que Ele venha, né, nos guardar nesse período aí, e que em dezembro, primeira semana aí, nós já estamos voltando, tá bom? Amém.
Senhor amado e querido, Pai eterno, Rei dos Reis, mais uma vez nos colocamos aqui diante da Tua presença. Pai, agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, pelo aprendizado que o Senhor tem nos permitido aqui, Senhor meu Deus, compartilhar com os irmãos. Pai, Teu filho vai sair de férias, retornaremos em dezembro, logo mais sairemos de férias e retornaremos em fevereiro. Senhor, guarda-nos, proteja-nos, livra-nos de todo mal, Senhor meu Deus, neste período. Pai, permita, Senhor meu Deus, que nós venhamos nos empenhar, nós venhamos estudar, nós venhamos buscar aprender, Senhor meu Deus, independente de ser férias, independente de onde estivermos, Pai, e nós venhamos ter a consciência, Pai, de que o crescimento na Tua presença, Pai, se dá todos os dias em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Guarda cada um dos irmãos que aqui se encontram, Senhor meu Deus, os que não puderam estar na aula hoje, os que perderam o sinal, visita as famílias, os lares, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sustenta o Teu filho, pastor João, nas Tuas mãos, capacita ele a cada dia mais, Senhor meu Deus, para ele estar aqui, Senhor meu Deus, nessa grande obra, nos ajudando a entender e compreender mais de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Até dezembro. É. Amém a todos. Até a volta, né?